Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela. Tem também o nosso e-mail, o telefone da redação aqui da TV Câmara e também as nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde você também acompanha o nosso programa em tempo real. E olha só, gente, no programa de hoje vamos repercutir o tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros, inclusive do agronegócio, carne, laranja, café. Ele fala que é uma retaliação ao que chamou uma caça às bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Uma medida aí que ameaça não só empresários e produtores, mas toda a cadeia produtiva e a economia brasileira. E, além do tarifaço, o Trump veio ontem com ameaças ao PIX, à Rua 25 de Março, o maior centro de comércio da América Latina, entre outras aberrações. Mas para repercutir esse tema, recebo hoje o empresário e pecuarista Osmair Guareschi e o vice-presidente da Câmara, o Paulo Paulera, vereador muito ligado ao setor produtivo e ao agronegócio. Obrigado aos dois pela presença. Vou começar com o Osmair, que é um grande pecuarista, empresário, exportador. Como vocês receberam essas medidas e como isso impacta? E qual a expectativa? Vai vigorar mesmo ou é só bravata? Obrigado. Alexandre, eu acho o seguinte, eu acho que existe um jogo, né, aí, sem dúvida nenhuma, é um jogo perigoso de ambas as partes e a repercussão para nós que somos empresários e para o pessoal do agro, a gente que tem esse convívio dia a dia, horas, minutos com eles, diariamente, tá muito, assim, tá um suspense no ar, porque ninguém está entendendo ainda o que poderá acontecer. No meu pensar, no meu modo de enxergar isso para frente, eu vejo sempre com cautela e acho que tudo vai ser resolvido da melhor forma possível, porque senão isso vai ser uma tragédia para o nosso país, sem dúvida alguma. E é um prejuízo não só para a gente, mas para os consumidores dos Estados Unidos, né? Porque é o nosso segundo maior parceiro. Nós somos o maior exportador de café, o segundo maior exportador de carne para os Estados Unidos. Então vai impactar para eles também, né? Olha, isso é assim. Eu acho que essa conta, mais uma vez, quem vai pagar é a população. Daqui e de lá, né? Daqui e de lá, porque vai mexer com tudo. O nego fala, vai mexer com o produtor rural, com o pecuarista, com o pessoa da citricultura, lógico, vai mexer com tudo. Só que quem vai pagar a conta é quem consome, tanto os consumidores brasileiros quanto os consumidores americanos. Você entendeu? Então, por isso que tem que achar um caminho da melhor forma possível para não envolver pessoas, atividades que não tem nada a ver com a política dos dois países. E o Paulera, vamos ouvir a opinião do Paulera sobre isso, principalmente a questão política, Paulera. Muito se fala que teria o dedo do Eduardo Bolsonaro nisso, que teria pedido ao Trump uma retaliação. Você acha que é isso ou não? Porque o Trump impôs tarifa aí para o mundo inteiro desde que assumiu, né? Bom, Alexandre, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, colocando as nossas ideias do nosso mandato, né? Representando a população ao lado do grande amigo, pecuarista, empresário, a referência do agronegócio para Rio Preto e todo o interior do estado de São Paulo. Nos pega de surpresa. Política versus economia. O que vai acontecer? Quem vai perder? Como o Osmair colocou, a população. Não vejo, né, e não posso nem acreditar que numa mistura, né, de ideologia, né, partindo do presidente dos Estados Unidos, partindo das questões políticas do bolsonarista, da esquerda brasileira, possam interferir de tal modo, né, numa aberração
de uma taxação totalmente desproporcional, né? A taxação existe em todos os produtos, mas essa é desproporcional. E aí quem vai perder é a população. Então eu vejo que essa mistura e essa briga, né? Essa ideologia, né, que estão tentando misturar, eu não posso acreditar que um presidente do maior país do mundo, a maior economia do mundo, possa, né, por uma questão política, né, que tem que ficar dentro da nossa autonomia, não há a mínima chance de se aceitar uma interferência política na nossa autonomia do Brasil. E nesse ponto, as nossas autoridades responderam com muita firmeza, né? Tanto do governo federal, através do presidente Lula, do nosso governador Tarcísio, até do próprio Supremo, né? E de parte do Congresso, né? Aquela parte que política racional, aquela parte que pensa que está a serviço da população, não aceita. E essa é a minha opinião também. E conversando com as pessoas, né? Quero aqui também parabenizar o Perosa, né, pela sua entrevista, né, na Globo News, na CNN, que eu acompanhei na totalidade, pela sua postura, né, uma pessoa da nossa cidade que nos honra no cargo tão importante que ele está, né, que está passando pela mão da empresa, da associação que ele representa, 97% né, da chamada proteína. Então, é uma pessoa importantíssima nesse mundo do agronegócio, especialmente da carne. Então, eu parabenizo ele pela sua conduta, da maneira que se posicionou. E agora, o que nós esperamos, que eu tenho acompanhado um pouco na imprensa, é a união de todos, né, dos políticos, né, do governo federal, governo estadual, a nossa união, para poder achar uma solução. Não podemos conviver com essa tragédia que vai ser, né, para a população. Perde o consumidor brasileiro, perde o consumidor lá dos Estados Unidos, que vai ter, com certeza, aumento de preço, né? Então, eu vejo isso como uma tragédia, uma aberração, o que aconteceu nessa taxação. O senhor falou da união dos poderes, inclusive, apesar das diferenças ali políticas, ontem o presidente da Câmara, o Hugo Motta, e o do Senado, Alcolumbre, disseram que o Congresso está com o governo aí para respaldar qualquer decisão, e inclusive foi regulamentado o decreto da lei de reciprocidade, que permite ao governo, se não houver acordo, também por tarifas. O senhor acredita que é viável, Osmair, caso não haja acordo, o governo adotar a reciprocidade, também taxar produtos norte-americanos importados? Eu enxergo como uma perda de tempo, e tenho a certeza absoluta que isso não vai acontecer, porque a taxação, eu sou contra de toda a taxação de imposto. Eu sou contra cobrar imposto de quem produz, de quem depende do clima, de quem depende de um monte de coisa que o Brasil não tem nenhum incentivo para produzir. É fazer uma taxação em cima do coitado que vive lá no campo, aguentando tudo o que se passa. É enchente, é geada, é seca, é tragédia. E quem vem pagando a conta há muitos anos, e isso se descobriu com a doença que veio, que foi a Covid. Foi o setor produtivo que vem aguentando isso. Não é justo, o agro, né? Não é justa a taxação. Eu acho assim, o que eu não quero para minha família, eu não quero para nenhum produtor, para nenhuma pessoa que necessita da nossa comida brasileira, e tão menos o pessoal dos Estados Unidos. Isso é uma besteira das pessoas ignorantes. E vocês sabem que isso está difícil você saber quem tem a razão, quem não tem a razão. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou mexer com o meu vizinho, o meu vizinho pode mexer comigo. Eu sou contra o nosso presidente pegar avião nosso para ir atrás de uma condenada na Argentina, de buscar uma pessoa no Peru, não sei aonde, condenado. E também sou contra do Trump ficar defendendo o ex-presidente que estava aqui. Cada um tem que se cuidar da sua
equipe, eu tenho que cuidar da minha família, da minha empresa. E acho que quem foi eleito tem que cuidar do seu povo. Não tem que se meter com o povo dos outros. Os países Você são entendeu? soberanos. País, eu tenho a minha empresa, eu tenho que cuidar dela, cuidar bem dos meus funcionários, cuidar bem dos meus clientes. Eu tenho a minha propriedade, eu tenho que cuidar bem da minha terra, da minha criação. É isso que eu vejo um governo, uma pessoa que administra. Então, eu vejo o seguinte, está aqui o Paulera. O Paulera já foi por 2 ou 3 vezes presidente da Câmara, várias vezes vereador. Por quê? Porque quando o eleitor, quando o cidadão riopretense, que mesmo ele não votou nele, ele está cuidando. Ele está aqui para cuidar. Ele está vereador, ele não é eternamente vereador. O presidente Trump não é eternamente presidente, muito menos o Lula. Isso aí. O que acontece? Um vai mexer na casa do outro, o outro vai mexer na casa do outro. E quem vai pagar a conta? Nós. Eu sou contra a taxação. Sou contra a taxação. Daqui para lá e de lá para cá. Para quem produz, tem que tirar taxa. Taxação de juro, isso para quem produz comida, não pode. Porque senão quem vai pagar? O coitado que não tem nada a ver com isso. Por isso que a nossa cidade e praticamente o país está cheio de gente na rua, que eles falam que é mendigo. Não é mendigo. É que a própria situação fez com que eles virassem mendigo. Pobreza, né? Isso. Você falou o presidente Paulera, que não é o Paulera presidente se intrometer na Câmara de Mirassol, isso, né? Ó, isso, você tem que fazer assim, assado. Isso. Sou contra isso, sou contra. Alexandre, eu quero endossar as palavras do Osmair, né, com a sua competência e seu conhecimento, a questão da taxação. Fazendo um resumo assim para as pessoas que não têm essa convivência, possam entender um pouquinho a importância e aquilo que pode trazer de negativo para nós. Vamos esquecer a taxação de lá para cá. A daqui para lá, ela vai inviabilizar a nossa exportação. Então, aquele que hoje exporta qualquer tipo de produto, vamos dizer assim, não só do agronegócio, ou seja móveis, seja qualquer coisa, o que vai acontecer? Né? Nós vamos ficar fora de mercado. O comércio vive de preço, né? Tem a qualidade do produto, tem a marca do produto, mas é uma concorrência. Então, o produto que vai, a goiaba, vamos dar um exemplo, que vai, ou o próprio café, que vai daqui para lá, com essa taxação, nós não vamos ter mercado. Aí esse produto vai fazer o quê? Vai sobrar aqui. Aí vai quebrar quem? Vai quebrar aqueles que produzem. O preço vai despencar. Vai despencar. Né? Aí o que acontece? O custo da produção não fecha e não vai conseguir produzir. Aí vai voltar a mercadoria. Aí quem que vai perder? É a nossa população também. Então essa taxação, ela é uma aberração. Ela não funciona nem para cá e nem para lá. Se realmente acontecer isso, eu tenho acompanhado muito a imprensa, né, a imprensa nacional, se realmente tiver essa guerra dessa 50% para lá, 50% para cá, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser comerciantes. Eu fui viajante 37 anos e o Osmair também, começamos juntos. Nós temos que vender o nosso produto e procurar outro mercado. Abriu como aconteceu com a Embraer, que vendeu quantos bilhões? Deu 45 aviões. 28 bilhões. 28 bilhões para a Dinamarca. Sim. Então o que nós vamos ter que? Nós vamos ter que virar um comércio. Aí que entra as nossas autoridades, sim, entra o vice-presidente Alckmin, que é desse setor de comércio do Globo, que está presidindo o comitê, né? Entra o Perosa, entra os governadores, aí para a gente achar outro mercado. Vai ser a solução. Né? Vai ser, então, se achar essa solução, nós não vamos sofrer tanto, né, Osmar? Agora, será que nós temos países que cabe o nosso produto? Tem um país com capacidade de comprar 30 bilhões de dólares de avião sem ser a Dinamarca? Quem pode comprar? A África pode comprar? A Gama pode comprar? Portugal pode comprar? Então, aí que tá o X da questão. Né? E essa questão é o X da questão. Tem até um impasse do Nordeste com não sei quantos containers de manga que tava para ir para os Estados Unidos. Aí eu vi até o produtor falando, não vou mandar porque não sei se vai vender. Então, se eu jogar na Europa, eu quebro a fruta europeia. Se eu jogar no Brasil, despenca o preço aqui e a gente quebra. Então é complicado. O senhor falou do Perosa, ele gravou uma mensagem aqui para o nosso programa. Perosa, que preside a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, que representa 97% dos frigoríficos brasileiros. Vamos conferir o que disse o Perosa. O setor está procurando entender como a gente precisa atuar para reescalonar e redirecionar essas cargas e a produção. Mas fato é que as indústrias brasileiras já decidiram
pausar temporariamente a produção destinada aos Estados Unidos, né? Então, as indústrias brasileiras diminuíram muito o fluxo de produção da carne específica que veio para os Estados Unidos. O rearranjo é dado com os novos parceiros, os que a gente está procurando intermediar com os países ao redor do mundo, com as possibilidades de novas aberturas, né, de mercados, mas imediatamente o rearranjo é feito em países onde a gente já exporta, né? Então, obviamente a China, obviamente o Sudoeste Asiático, enfim, o Oriente Médio. Esses são os redirecionamentos mais óbvios que acontecem para as indústrias nesse momento em que os Estados Unidos não poderá eventualmente receber essa carne, né? Mas as indústrias diminuíram muito o fluxo de produção para os Estados Unidos, essa é uma realidade, né? Um pouco apreensivos com o que pode acontecer. Então nós aguardamos as negociações governamentais, estamos trabalhando do lado privado, com os importadores e com as empresas brasileiras, para vermos como podemos também tentar influenciar o governo americano a retroceder nessa atitude que teve com relação aos produtos brasileiros. Essa é a nossa atuação no dia de hoje. Tá, e o Peroz, então, que representa o setor de carne no Brasil, né? E na linha do Paulera, né? Abrir novos mercados. Lembrando que os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, e a balança comercial sempre a favor deles, né? A gente compra mais do que exporta para eles. É viável, Osmair, abrir novos mercados? O Brasil tem essa... Porque lembrando que a Europa é protecionista também, né? O que acontece é o seguinte, o Brasil ele tem vários... o produto do Brasil ele é fantástico, tá? O alimento do Brasil é uma coisa que poucos países do mundo têm. A carne brasileira, o suco, a soja, o milho, o suíno, a avicultura. Então nós temos mel. Frutas do Brasil, mel, enfim, nós temos aqui que se produz tudo. É por isso que eu sempre digo, o Brasil ele precisa de vendedor. Ele não precisa de presidente. Olha o Paulera aí. Ele não precisa de presidente, ele não precisa, de vendedor. Tem que vender, porque o Brasil produz. Nós temos que abrir mercado. Nós não precisamos saber se o país lá é de esquerda, se o país é de direita. A população come. E ele é de esquerda hoje, amanhã de direita. A nação mundial, ela se alimenta. E o Brasil produz. Só que é o seguinte... ficou na mão aí de pouca gente, porque deve ter algum interesse, né? Deve ter interesse de muitas empresas que participam por trás dos governos. E isso, o que acontece? Acontece o que aconteceu hoje. Dá uma dor de barriga num país, acontece isso. Porque a carne brasileira, o setor da carne do Brasil, o setor da soja, o setor da carne, de grãos e fruta, eu não vejo muito problema com Estados Unidos. O grande problema dos Estados Unidos hoje é o suco de laranja. Esse é o grande problema que nós temos hoje, tá? Porque nós precisamos vender suco para os Estados Unidos. Se bem que os Estados Unidos precisa do nosso suco, porque o nosso suco é que faz o suco deles ficar consumido, porque senão não consome. E eles gostam. Né? Eles gostam porque nosso suco faz o suco deles criar qualidade, porque o suco a laranja deles não tem qualidade, tá? E o setor hoje da laranja vai ter o problema. Eu creio que o setor do suco alcooleiro não vai ter problema, tá? Eu creio que isso que o Perosa disse é uma verdade. Eu acho que vai realocar devagarinho, precisa ter habilidade para não deixar cair os preços, porque senão o nego pode aproveitar, você entendeu? Mas isso tem que ser rápido. E as pessoas certas, eu acho que estão entrando no caminho. Nunca deram abertura tanto para tantas pessoas que não fazem parte dessa política que ninguém quer. Todo mundo precisa do político, nós vive do político, precisa da política, mas precisamos de gente que nos representa à altura. E hoje eu acho que o Perosa Nabieck é um cara fantástico, um cara, não é porque é da região, que é amigo nosso, não, um cara capacitado, um cara que tem, né, Paulera? Não está lá à toa, não está lá à toa. Isso, não está lá à toa. Então eu vejo que devagarinho, isso vai ser realocado e nós vamos sair dessa. Como sempre o Brasil saiu,
Porque o Brasil é um país muito respeitado no mundo, pelas pessoas, pela produtividade, pelo clima desse país. É o celeiro do mundo. O celeiro do mundo. Então eu acho que todo mundo precisa, certo? Ó, dentro dessa linha, Alexandre, que o Osmar colocou, a gente que acompanha foi um homem do comércio a vida toda, né? Até hoje ainda estou no comércio, eu sempre trabalhei com comércio. Qual que é o grande problema do Brasil? Pode conversar com os maiores técnicos. O Brasil é um dos maiores produtores das commodities. O que é commodity? É arroz, é feijão, é a soja, é o café, é o açúcar. O que acontece com o Brasil? Qual que é o que está faltando para o Brasil? Não é hoje está entre as 10 potências, não. É para o Brasil estar no topo. Que não existe país no mundo com qualidade de produção, de produto, de terra igual a nossa. Não existe, não existe. Aqui não tem terremoto, aqui não tem nada. Só que tem um problema. Nós ainda não aprendemos e não criamos o mercado de vender produto pronto. Manufaturado. Manufaturado. Esse é o grande problema, né? Acho que o petróleo é um exemplo. Nós mandamos o petróleo cru para os Estados Unidos e depois nós importamos gasolina dos Estados Unidos. Tem lógica isso? A gente manda café em grão para a Alemanha e aí compra o café gourmet da Alemanha. Né? O Brasil, a hora que conseguir chegar nesse patamar dele vender, em vez de vender a soja, vender o óleo de soja. Eu vou dar um exemplo que mais ou menos assim vai ficar muito claro para as pessoas que nos assistem, a grande audiência que tem você, Alexandre, pela competência do seu programa da TV Câmara, vê Osmar. Eu vou dar um exemplo. Você vai comprar no supermercado um pacotinho que a gente chama de Dói-Pack de pimenta do reino. Você que está assistindo, vai lá agora e vê. Você vai pagar de 80 gramas, que normalmente é de 50 a 80 gramas o pacotinho, que eu trabalhei com isso muitos anos. Você vai pagar de 7 a 8 reais um pacotinho de pimenta de 50 gramas. Tá? E pipoca a mesma coisa. Isso já pronto. Isso. Sabe quanto custa 1 quilo de pimenta? 1 quilo de pimenta para fazer isso. Entendeu? É 15, 20 vezes a mais. É assim no fubá, é assim na pimenta, é assim no milho de pipoca. Por quê? Porque se agrega valor a partir do momento que você industrializa. É isso que está faltando para o nosso país. Esse é um dos grandes temas que uma hora precisa virar. É difícil? É. Porque os caras só querem a soja. Pô, por que você não compra 1 milhão de caixas de óleo de soja da Cargill, não sei, das empresas que estão no mercado hoje, do soja? Pronto, eles não querem, né? Eles querem levar para lá, muito mais barato, né? E depois transforma isso, aí agrega todo esse valor e vende para nós, para o mundo inteiro. Quero pegar 2 ganchos. O Osmar falou que tem empresas com lobby e interesses por trás. E o Paulera que o Brasil tem potencial de ser o topo da economia. Sim. Será que é por isso essa retaliação? Estão vendo o potencial que o Brasil tem? Por exemplo, eu vou citar o exemplo do Pix agora, que o Trump veio para cima do Pix. Lobby das coisas de cartão, das empresas, né? da Meta, da WhatsApp, da Visa, que despencou, né, o uso de cartão de crédito com a maravilha que é o Pix. É unânime, acho que é a única unanimidade no Brasil melhorar é o Pix. A sua colocação, até fevereiro desse ano, 6 trilhões de dólares, 6 trilhões foi movimentado do dia que implantou o Pix até agora. Tem ideia do que é isso? Trilhões. Hein? Pois é, e antes estava na mão de bandeiras de Big Techs americanas, Visa, Mastercard. Agora diz que o WhatsApp quer também fazer um pagamento digital aí. Então é isso, né? Querem sufocar o Brasil para ser a colônia de terceiro mundo. Ô Osmair, a expectativa, se até 1º de agosto, que é a data que ele deu, não chegar num acordo, o que você acha que acontece? Eu acho que vai impactar muito vários setores. E é assim, isso é uma cadeia. Se impactar a venda do suco, a venda de grãos, a venda de carnes, proteína animal, você imagina o que vai acontecer no país. Porque isso aí vira efeito dominó, tá? Efeito dominó. Você não vende, você não movimenta a cadeia,
produtiva, você não alimenta a cadeia de quem precisa trabalhar e ninguém vai pagar a conta. Ninguém vai pagar a conta. Eu preciso vender o boi para mim comprar o bezerro. Se eu não vender o boi, eu não compro o bezerro. Eu preciso vender o boi para pagar o banco, para pagar o posto de gasolina, para ir no supermercado. A transportadora tem que transportar o boi. Você imagina a situação que vai acontecer no nosso país. Então, as autoridades... É um efeito dominó em toda a cadeia. Efeito dominó em toda a cadeia. O pessoal não vai pagar energia porque o cara que está trabalhando no frigorífico, o frigorífico vai estar fechado. O que vai trabalhar no suco de laranja está fechado. O que vai trabalhar na fábrica de imóveis vai parar. Então, enfim, nós vamos ter um problema seríssimo. Mas eu acho, tenho quase certeza que isso não vai acontecer. Isso são jogadas políticas. Muitas vezes precisa de um cutucão, porque tem muita gente brincando com a caneta também. Tem muita gente brincando aí, tem muita gente saindo da estrada para pegar um acostamento. Tem que ficar na estrada. Você está no seu trabalho aqui, você não pode incomodar eu que estou vendendo trator lá. Vamos cada um ficar na sua. Da mesma forma, eu não posso sair lá para vir aqui. Então, eu acho, Alexandre, eu nem pensei ainda, porque eu acredito que Deus vai pôr uma mão nisso aí e vai acalmar os ânimos e vai se acertar. Evidentemente que os Estados Unidos não é flor que se cheira, tá? Ele vai tirar um proveito disso. Se não for 50, vai ser 5, vai ser 10, ele vai tirar um proveito disso, porque deram. Se você pôr 100 bezerros dentro de um curral e você abrir a porteira um pouquinho, vai vir os 100, talvez não passe os 100, mas vai passar 1 ou 2. Deram essa oportunidade para os Estados Unidos. Estava tudo tranquilo. Foi uma palavra errada, deu um incentivo para o cara tomar medidas erradas. Então, eu creio que alguém vai se acertar nisso, porque existe o interesse de muito lado, como eu te disse, tem muita gente envolvida nisso daí, como o que o Paulera disse, é a realidade. Você pega aí a empresa frigorífica que há 15 anos atrás, 10 anos atrás estava quebrada, estava em situação muito ruim com a justiça, e hoje é o maior produtor de carne do mundo, em todos os países. Você entendeu? Então, eu vejo que há muito interesse nisso. E essas pessoas também vão cobrar, porque se for ruim para o produtor, vai ser ruim para eles também, porque a maior parte deles estão no Brasil. E é isso que eu não entendo. Tem muita empresa americana no Brasil que produz aqui e exporta para lá. E, por outro lado, eles precisam da nossa carne, eles não produzem café e adoram café, precisam do suco, precisam de fruta. Alguma coisa não bate aí, a conta não fecha, né? Porque assim, quando a gente fala assim, nós exportamos a carne para os Estados Unidos, mas é só o dianteiro. Porque eles usam muito dianteiro, porque é hambúrguer, não é carne. Eles usam muita carne de segunda, a carne de primeira não vai lá. Você entendeu? É muito difícil você ir lá ver uma picanha, um filé mignon. O maior picanha, filé mignon dos Estados Unidos é da Argentina, que eles exportam. A Argentina exporta para nós, importamos dianteiro, porque o nosso dianteiro é muito bom e o preço nosso tá longe do que precisava ser vendido. Hoje nós temos uma defasagem aí, em dólar, em 50%. O preço da nossa carne é mais barato em dólar do que os outros países. Por isso que eles estão pegando o nosso dianteiro. Caso do suco, nós precisamos vender o suco para lá. Só que sem o nosso suco, os Estados Unidos também não industrializa o suco deles. Porque não tem outro país que substitui o dianteiro que o Brasil manda e o suco que nós mandamos para lá. Então, eu tenho certeza que um precisa do outro. Pois é. E, como você disse, muitas empresas americanas aqui, muitas outras empresas que precisam mandar o produto dela para lá. Então, por isso que eu vejo que isso é uma retaliação por causa politicamente. E pegou para mim 2 pessoas, um louco e um incompetente.
O louco é o Bolsonaro e o incompetente Não, é o o Lula. louco, eu acho que o Bolsonaro está fora da jogada. Hoje o pessoal... Vocês acham que Alexandre, tem mesmo o dedo não, eu do acho o seguinte, cara, eu Bolsonaro acho que não. Eu acho que existe uma paixão. E como existe uma paixão, principalmente na nossa região pelo Bolsonaro, existe uma aproximação do governo Trump pelo sistema do Bolsonaro, que eles são parecidos. Entendeu? Só que o Bolsonaro está fora do jogo. O pessoal tem que esquecer o Bolsonaro. Ele não, é o filho dele que está lá inflando. Alexandre, né? O político que entra, ele tem que esquecer de falar que o outro não fez. Ele tem que fazer, esquece o outro. O outro tem a justiça, tem a Câmara para fiscalizar ele se fez ou não fez. Existem as instituições. O cara tem que entrar e fazer. Tem que esquecer, porque quando eu comecei a vender trator, eu não fui ver se o outro era ruim ou era bom. Eu fui lá vender da minha forma, atender o meu cliente. É o que eu faço hoje. Então, eu acho que o incompetente é o Lula e o louco é o Trump. É o Trump. Né? Eu acho que o Bolsonaro está fora. E o filho do Bolsonaro, quem que é Eduardo Bolsonaro no Brasil? Nada. Você acha que o Trump vai ouvir Eduardo Bolsonaro? Tá? Se ele não ouviu nem o cara que bancou ele lá, o Musk. O Musk, nem isso, ele já brigou com ele. Já brigou, e o cara despejou milhões de dólares. O Brasil precisa parar de dizer que foi fulano, que foi ciclano. A partir do momento que você se candidata para entrar numa cadeira, seja de vereador, de deputado, de prefeito, de governador, de presidente, você tem que dizer o seguinte, ganhei a eleição, hoje para frente eu sou o presidente de todos. Tá? E aí não tem que falar do cara para trás. Por que ele pegou? Ele pegou porque ele quis, ele tem que assumir. Se o outro fez certo ou errado, ele tem que cumprir a obrigação dele e esquecer o outro. Ninguém obrigou ele a de pegar, maneira nenhuma. Como dizia o ex-prefeito Edinho, tem que olhar para frente, não ficar olhando para o retrovisor. Lógico, avança, claro. E você, Paulera, acha que tem uma saída política aí com a tua experiência? Olha, como o Osmar colocou, né? Com muita propriedade. A gente sempre tem essa esperança. Uma saída, Nós, brasileiros, acho que somos o único dos povos do mundo que é tão otimista. Né? O brasileiro é um povo otimista, é um povo que não briga. Né? Você vê, acontece algumas coisas na Argentina. Vamos dar um exemplo da Argentina. O pessoal vai lá com a panela lá em frente à Casa Rosada, faz uma bagunça. Às vezes coisa pequena. Aqui no Brasil pode acontecer a maior desgraça do mundo que nós brasileiros, nós somos assim, a gente não reage. Né? A gente não reage. Você não vê brasileiro fazer loucura, você vê? Né? Com raras exceções. Então, a gente sempre é otimista, né? E tem fé de que as coisas possam melhorar para o bem nosso, dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Da população em geral, daquele que mais precisa, aquele que está desempregado, que precisa comer, que não tem emprego, que não tem renda, que está sofrendo, que não tem como se internar no hospital, não tem como comprar remédio. Nós temos que pensar assim, né? Porque aqueles que estão brigando, nenhum desses que estão brigando no topo hoje não estão preocupados com nada, porque eles têm a melhor saúde, têm o melhor salário, têm dinheiro, têm a melhor casa, têm o melhor apartamento, têm o melhor tudo. Então, para eles, come do melhor, né? E nós que estamos aqui na parte de baixo, né? Nós nem tanto, né? De uma classe normal, mas aqueles mais embaixo que vão sofrer. Então, a gente fica nessa esperança. Eu queria aproveitar o Osmar, que até não quis interromper ele. O boi, nessa primeira semana, já teve alguma reação negativa na arroba do boi? Como é que está, Osmar? Teve hoje, essa semana, inclusive agora. Eu matei boi há 15 dias atrás, antes desse barulho, a 320, arroba. Sim. Hoje eu já matei com 7% menos, a R$300. O próprio Perosa falou aí que já pararam, né? O que ia para os Estados Unidos a R$300. A grande vantagem da gente é que, por exemplo, não tem escala. Então, se a gente consumir, vai vender o boi não vai abaixar tanto, porque não tem escala. Por exemplo, eu vendi agora 9 horas antes de eu vir para cá, tá? Eu vendi os boi. Já está carregando agora à tarde para matar amanhã, porque precisa distribuir para a população se alimentar. Então, eu creio que esses preços, se sobe e desce, é devido ao quê? É devido a esse barulho, mas que eu acho que vai se manter mesmo porque, gente, a gente exporta 30% só da nossa produção.
dos 30%, nós exportamos 10% para os Estados Unidos. 20% está fora. Então, é aí que entra a competência dos nossos ministros, dos nossos pessoas que nós pagamos para cuidar do Brasil. Aí de abrir mercado, o senhor fala. Abrir mercado e não amolecer. É isso aí, porque, o Alexandre, Paulera, nada é fácil. E nós acreditamos demais nesse país. Por isso que eu acredito que vai ser resolvido da melhor maneira possível. Porque em 1975, na geada de 75, meu pai perdeu tudo. Eu vim para Rio Preto com a roupa do corpo, fui trabalhar de metalúrgico. E eu acreditei que eu ia vencer na vida. Graças a Deus, eu tenho muito mais do que eu queria e talvez muito mais do que eu preciso. Conquistei trabalhando. O ano passado, o ano retrasado, nós perdemos cana, perdemos soja. Esse ano plantamos outra vez. Nós acreditamos. Você entendeu? Então, isso depende do clima. Agora, isso depende de dois babacas. Você entendeu? Eles têm que resolver, eles não podem. Eles não podem acabar com milhões de pessoas com uma ignorância dessas duas pessoas. E eu quero pedir aqui, encarecidamente, para as autoridades, não tem que ter lado. Não tem. Os dois lados estão errados. Nós temos é que ter um direcionamento para isso acabar bem, que é isso que nós precisamos. Cada um cuidar do que é seu, da sua parte, e deixar as coisas fluir. Você entendeu? Só de não atrapalhar já está bom, nós na agricultura, e como empresário aqui na cidade, quando as autoridades máximas não mexem com o nosso negócio, tudo vai bem. Quando eles põem o dedo, aí já dá um blackout. É o que eu falei, só não atrapalha que já está bom. Ótimo, né? Isso. Não precisa fazer nada, só Osmar não atrapalha. Colocou é até bom que você possa explicar, Osmar, que as pessoas que estão acompanhando, quando você me falou, né, com a questão da escala, não, você falou que não tem a pauta para venda, não é isso? O que você falou? Não, a escala. Como é que funciona por isso exemplo, aí? A escala. Por exemplo, hoje... Você conseguiu vender hoje? Não, eu consegui vender hoje para matar amanhã. Tá. Para matar amanhã. E para futuro? Não, veja bem, se eu vendi hoje para matar amanhã, amanhã o cara vai comprar outra vez para matar segunda-feira. Antes, quando estava em 320, você vendia hoje para matar quinta-feira que vem, sexta-feira que vem. Por quê? Porque como os frigoríficos tirou o pé, já está faltando comida, já está faltando carne. Aí, então, uma coisa vai compensar a outra, você entendeu? O cara não matou porque não ia exportar, mas ele bobeou porque ele não ia exportar, mas tem um mercado aqui. Ele não matou para não exportar, mas de cada 100 boi que ele mata, 70 fica no Brasil. Então, ele acabou com o que ele tinha na cama fria, acabou com o estoque. O estoque está zero. Então, está matando. E por que ele está? Ele está com medo, ele não está errado. Ele está com medo porque ele comprou hoje num preço e vender mais barato. Ele tem que ganhar o dinheiro dele, claro. Então, o que ele está fazendo? Precisou? Compra, mata, vende. Então, essa que é a escala. A escala sempre tinha nos frigoríficos, Paulo, principalmente os frigoríficos que exportam, 15 dias de escala para matar. Comprava o seu boi, hoje é dia 17, eu vou te matar teu boi dia 30, dia 2 e tal. Matava, preço fixo, já estava, beleza. Hoje não tem escala. Porque não sabe o que vai acontecer, né? Não tem boi. Então, se amanhã isso for resolvido, dentro de uma semana o boi pode botar 330, 340, que eu, Osmair, eu tenho boi, eu sou empresário, mas eu sou contra essa política de abaixa, sobe. Isso não é legal, porque assim, quando sobe lá para o consumidor. Quando abaixa, eles não abaixam o consumidor. Então, eu sou contra. Eu tenho uma linha que eu não quero só para mim. Eu acho que as coisas têm que ser bom para todos. Se for bom para todos, é resolvido. É o caso desse tarifaço. Esse tarifaço é bom para quem? É bom para esses dois bananas, tá? Estava até ouvindo um debate ontem, acho que na CBN, um a favor e um contra. O a favor falou, é até bom porque vai sobrar carne no Brasil, baixa o preço e segura a inflação. Mas o custo para produzir não abaixa. Aí o outro falou, não, mas e o desemprego que isso vai gerar no setor, o custo para o setor, né? Exatamente, Então a conta não fecha. E essa questão da 25 de março, Paulera, que não sei se você chegou a ver,
que o Trump quer abrir investigação até contra 25 de março. O que acontece? A 25 de tem março... muita pirataria e estaria o prejudicando as que acontece? empresas. A 25 de março, ela hoje é tocada, vamos dizer, mais de... Acho que todos nós já tivemos lá. Mais de 90% dela é vindo da onde? Da China. Qual que é o maior inimigo dos Estados Unidos? É a China. Não, e tudo com marca americana pirateada. Então o Trump, os Estados Unidos, né? Por que votaram novamente no Trump? Né? Vocês são capitalistas ao extremo, né? Os Estados Unidos. Por que votaram nele? Qual que era o discurso de campanha? Volta um pouquinho, 8 meses atrás, né? E vê o discurso dele. O discurso de quê? Trazer novamente emprego para os americanos, por isso que está deportando, né, mais de 1 milhão de pessoas, né, de brasileiro, de africano, do mundo inteiro. Então o discurso dele foi, ó, eu vou voltar para a presidência, vou deportar, vou mandar todo mundo embora, né, vou valorizar o emprego e vou trazer emprego para os americanos, né, que acho que é um grande erro, porque americano não quer ser babá, americano não quer trabalhar em posto de gasolina, americano não quer ser garçom, americano só quer ficar atrás de onde? De computador. Então, essa que é a jogada dele. Então, ele tinha 2 promessas de campanha, e ele está cumprindo. Deportação, valorização, né, e trazer mão de obra para os americanos, né, e outra coisa, valorizar os produtos internos. Né? Porque você vai nos Estados Unidos hoje, as grandes montadoras dos Estados Unidos estão com dificuldade financeira, as maiores. Por quê? Porque a China vem com um carro na mesma qualidade, com 30%, 40% mais barato, a Coreia do Sul vem com... Não é assim que funciona? Né? As Filipinas, né? Não, então, e até então foi esse o discurso dele, é o que está acontecendo. E então, até as empresas americanas estão com fábrica fora. A Apple, por exemplo, faz o iPhone na China e manda para os Estados Unidos. Componente eletrônico. Só tem um lugar que tem componente eletrônico. É na China. Por que ele agora montou uma fábrica de componente eletrônico? Não adianta você produzir 1 milhão de carros se faltar aquele chipinho que só a China faz. E num preço irrisório. Né? Aí o que é? Agora estão... Por isso que o problema com a China é isso aí. Não adianta ter o carro. Um carro de 1 milhão. Vale 1 milhão, sei lá de quanto. Mas só que não tem o chipinho. Não tem o chip chinês. Que é só o chinês que faz. Que é ele que tem essa competência, tem essa tecnologia. Então, é uma briga, é uma questão totalmente comercial. Quem vai perder é o mundo que vai perder. São as pessoas que vão perder, como o Moro falou, né? Esses loucos, né? Que às vezes assumem o mandato e tem a caneta na mão, está faltando coerência para todos eles. Legal, gente. Debatemos aqui com o produtor, pecuarista, empresário Osmar Guareschi, o Paulero também, que é vice-presidente da Câmara, é produtor também, mas bem menorzinho só de que o carneiro. Osmar, né? E debatemos aí o tarifaço do Trump e vamos ficar na torcida para que tudo seja resolvido. Ouvimos o Perosa aí, que preside a BIEC também, que é a Associação dos Produtores de Carne. Osmar, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, quero agradecer pelo convite seu. Para mim é uma satisfação estar aqui na TV Câmara. Segunda vez que o Osmar está aqui. A outra foi aquela vez que inventaram aquela história do... Nem lembro, era o boi de papelão lá, lembra? Boi de papel, isso. Boi de papel, tinha papelão na carne. Isso, e também estava aqui do lado desse grande amigo meu, um cara que nós começamos junto aí, viajando de vendedor, um cara trabalhador, da qual eu tenho o maior respeito por ele, Paulo Paulera, nosso companheiro, e também dizer que vamos ficar na expectativa, juntamente, eu acho que com Deus, tá? Que Deus é o X da questão, é Ele que vai resolver o nosso problema. E tenho certeza que daqui 10, 15 dias, Alexandre, nós vai estar tranquilo. Isso água vai ser igual o enchente do Rio Grande do Sul. Deu enchente, as coisas normalizou, e aqui vai ser assim também. Eu tenho certeza absoluta que o Brasil, os alimentos e a população do mundo, ela é maior que esses quesitos, essa briga política aí, que isso não leva a nada. Infelizmente, o povo elegeu e quem perde é o povo, tá? Eu acho que nós temos aí um Estado que nós vivemos, que nós ganhamos a nossa vida, que é o Estado de São Paulo, que graças a Deus sempre teve um governante, inclusive o atual,
que tem uma coerência, tem cabeça, sabe administrar para todos dentro daquilo que o Estado precisa. Muito obrigado. Legal, Osmar. Obrigado, boa sorte. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza também. Vão se entender, nenhum dos dois. Como você disse, um é louco, o outro é incompetente. Mas ninguém é tão louco a ponto de destruir tudo. Bom, alguns são, né? Paulera, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa? Eu agradeço, Alexandre. Aí. Parabéns aí à TV Câmara, sob o seu comando, toda a sua equipe. Parabéns por esse programa Seu X da Questão, sempre trazendo temas importantes para a população, debate, trazendo uma personalidade do mundo do comércio, do agronegócio, que se explanou com muita simplicidade, mas com muita competência, né, por coisas que a gente não consegue entender, porque não adianta eu que estou do outro lado, você que é jornalista, o cinegrafista, a gente não tem esse... Quando você traz uma pessoa com esse conhecimento que tem o Osmar Guareschi, isso para nós é uma lição. E com certeza esse programa vai ser reprisado, muitas pessoas vão poder acompanhar e vão poder entender um pouquinho do que está acontecendo, graças a essa explanação tão competente do Osmar, que eu tive o prazer de estar ao seu lado agora. Maravilha. E só para quem não ligou, ele falou que vende trator, o Osmar é dono do Mercadão dos Tratores ali, sim, que era aqui na JK, agora está ali na Marginal, do lado da Algodoeira, né? O Cotton Club lá. Legal. Obrigado, então, Paulera, Osmar Guareschi. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã cedinho às 7 horas da manhã, depois ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube, no Facebook. E lembrando que você pode enviar mensagens para a gente, sugestões de pauta, entrevista, reportagem. Nosso WhatsApp está aí na tela e as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Oséias dos Santos e o Eude Russo, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto. Valeu!